Reverências, muito obrigado. Há muito a filosofia e a religião discutem sobre a origem e a existência do mal. Houve na Grécia Antiga um pensador chamado Epicuro, que nasceu no ano 341 a.C. e faleceu no ano 270 a.C., que debruçou-se sobre essa questão. Epicuro era um pensador materialista que acreditava que a finalidade da vida era a busca dos prazeres, mas não esses prazeres hedonistas de saciamento ilimitado dos prazeres sensoriais. Ele acreditava que o prazer estava na tranquilidade e no isolamento, uma vida praticamente sem dores. Epicuro acreditava que do universo à alma do ser humano, tudo era composto de átomos. Lembrando que não esse átomo da nossa teoria moderna, atômica, mas sim da teoria, o átomo da teoria filosófica grega antiga. Então Epicuro, ao se debruçar com essa discussão sobre o mal, ele acabou criando, dizem, que a ele é imputada a autoria do paradoxo de Epicuro. O paradoxo afirma que o Deus judaico, o Deus supremo da época, lembremos que nós estamos antes da época de Cristo, ele não poderia manifestar as suas três principais características ao mesmo tempo. Então afirmava-se que Deus era onisciente, sabia de tudo. Afirmava-se que Deus era onipotente, que ele tinha a força suprema da criação. E afirmava-se que ele era onibenevolente, que era a bondade suprema. Epicuro afirmava que exatamente pela existência do mal é impossível você ter essa manifestação desses três atributos ao mesmo tempo. Por quê? Afirmava o pensador. Se Deus é onisciente e sabe de tudo, e ele é onipotente, o todo-poderoso, então ele sabe onde está o mal, ele sabe a sua origem e ele tem poder para acabar com o mal. Se assim não faz, é porque ele não é a bondade suprema. Então, se Deus é onisciente, sabe de tudo, e é onibenevolente, é a bondade suprema, então se o mal continua existindo, mesmo Deus sabendo onde ele está e querendo acabar com ele, o mal continua existindo porque ele não é onipotente, ele não tem a força para acabar com ele. E se Deus então for onipotente, o todo-poderoso, e onibenevolente, a bondade em pessoa, ele tem a força para acabar com o mal e quer acabar com o mal, mas não consegue, é porque na verdade ele não sabe onde está o mal e nem a sua origem, então ele não é onisciente. Durante muitos e muitos tempos discutiu-se sobre esse paradoxo procurando resolvê-lo. Chegou-se até a afirmar que na criação Deus criou o mal sim, para que na lógica da criação divina, o homem pelo livre-arbítrio poderia escolher o mal e com a colheita de seus atos tornar-se bom. O próprio paradoxo de Epicuro afasta a possibilidade de nós entendermos como lógica essa tese, porque se Deus é onisciente e sabe de tudo, ele não precisaria testar o homem entre bem e mal pelo livre-arbítrio, porque ele já saberia a resposta. Esse paradoxo só foi filosoficamente resolvido mesmo com a teoria da imagem verdadeira desenvolvida pelo professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi fez uma divisão entre o mundo da criação e o mundo da projeção. Quando se fez essa divisão entre o mundo da criação e o mundo da projeção, é perceptível observar que o paradoxo existe, porque ele aparenta existir, porque você está misturando um mundo de existente com o mundo aparente. São duas, digamos assim, realidades não é bem a palavra, são duas existências incompatíveis. Por isso que gera o paradoxo, porque você está pegando uma existência verdadeira e uma aparência que não existe e colocando no mesmo plano. Por você colocá-las no mesmo plano, você gera um paradoxo e gera esse pensamento que é comum a todos. Por que o mal existe? O professor Masaharu Taniguchi afirma: o mal não é existência verdadeira, porque ele não está no mundo da primeira criação. O mundo da primeira criação é um mundo perfeito, absoluto e infinito, é um mundo sublime criado por Deus. Já o mundo da projeção é um mundo advindo da projeção, da manifestação desse mundo perfeito, infinito, na finitude do plano do tempo e espaço do mundo fenomênico.
Então, quando nós pegamos o infinito e condensamos para se manifestar de forma finita, manifesta-se na projeção como um mundo fenomênico em que nós temos a sensação que vivemos. Então, a mistura desses dois conceitos é que faz com que o paradoxo ele se apresente. E a resposta já consta, inclusive, também nos ensinamentos das religiões. Tanto o budismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo já tem os ensinamentos na sua essência, exatamente essa explicação, separando o mundo da primeira criação do mundo da projeção. Peguemos como exemplo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que utilizam o Velho Testamento como base de um de seus livros, ou capítulos do seu livro sagrado. No Velho Testamento, no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, consta a criação do ser humano. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e os fez macho e fêmea. Então, nesse capítulo 1, versículo 27, já consta o homem da criação absoluta, do mundo da primeira criação, do mundo da existência verdadeira. E se você observar, no segundo capítulo, que vai contar sobre a criação do Jardim do Éden, no seu capítulo 7 consta: e Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Ora, para que Deus precisaria criar o homem do pó da terra, se o homem já havia sido criado à sua imagem e semelhança? Deus não é matéria. Então, se Deus não é matéria e espírito, na primeira criação, o homem já foi criado como um ser espiritual. Por que no capítulo 2 de Gênesis está contando essa criação do homem do pó da terra? E no capítulo 22 e 23 vai contar capítulo 21 a 23 vai contar exatamente da criação da mulher a partir da costela de Adão. É porque o homem criado no capítulo 2 de Gênesis é o homem da projeção e não o homem da essência. Por isso que o homem da projeção erra, é expulso do Jardim do Éden e necessita obter o seu sustento por meio de esforço, e a mulher é dado um parto com dor. Porque este é um homem da projeção mental e não o homem da essência verdadeira. Porque o homem da essência verdadeira é a imagem e a semelhança de Deus. Então observe, nos próprios ensinamentos já vem essa diferenciação entre o mundo da primeira criação e o mundo da segunda criação. Quando nós juntamos esses conceitos que não são semelhantes, você gera o paradoxo. Então, se você perguntar, da onde que existe o mal? O mal não é criação de Deus, ele não está no mundo da primeira criação. O mal, ele é uma projeção imperfeita causada pela mente humana no mundo das formas. Por isso que é possível você mudar o mundo das formas. As manifestações equivocadas, quando você corrige a sua mente, elas desaparecem, exatamente porque elas não são criações de Deus. Como elas são transitórias, elas são frutos da força mental, quando você muda a sua mente, você transforma a manifestação. Então aquelas pessoas que estão doentes, que é o mal, quando elas mudam a sua mente, muda a forma. Aí você poderia dizer, mas preletor, como posso estar manifestando a doença na minha mente se eu não sou uma pessoa malvada? Preste bem atenção. Quando na sua mente você armazena pensamentos de inveja, ódio, vingança, ressentimentos, pensamentos negativos, você está adoecendo a sua mente, porque você está afastando de sua natureza original. Esse adoecimento da mente é que vai gerar uma projeção na sua vida diferente da sua criação original. Então, quando a pessoa que está doente cura a mente doente, o corpo, que é projeção da mente, manifesta a saúde e a doença é debelada. E isso acontece em todas as áreas da vida. As pessoas que estão manifestando pobreza são pessoas que estão com bases de pensamento em sua mente pobres. E quando você transforma as bases desse pensamento, pensamentos carentes, pensamentos que não doam, pensamentos individualistas, pensamentos que te afastam da visão com o todo, não só com as pessoas, mas com a própria natureza, o próprio mundo, pensamentos que acreditam que Deus quer que você seja pobre, porque esse é o desígnio divino, são pensamentos que, enraizados na nossa mente, fazem com que na projeção também se manifeste a pobreza, também se manifeste a carência. Portanto, quando nós corrigimos a nossa mente, nós podemos fazer com que o mundo da primeira criação, o mundo da imagem verdadeira, se manifeste de forma perfeita no mundo da projeção mental. Mas como eu faço para corrigir a mente? Como eu faço para mudar essa projeção? Os sábios da antiguidade já sabiam como fazer isso. É por meio da meditação.
professor Masaharu Taniguchi, por meio da Seiichi Onoe, nos ensinou a um método meditativo maravilhoso chamado Shinsokan, que nos permite exatamente concentrar a nossa mente, a nossa vida, vibrar o nosso ser neste mundo da primeira criação. Por isso que no início da prática da meditação Shinsokan nós já pensamos, nós já visualizamos e nós já verbalizamos. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo da imagem verdadeira, o mundo da primeira criação. Porque quando você foca somente no mundo da imagem verdadeira, quando você sente esse mundo da primeira criação, onde não existe o mal, e esse pensamento, ele não só é gravado nas profundezas da sua mente fenomênica, mas como ele também se identifica com a sua mente universal, você consegue, no mundo da projeção, manifestar essa imagem da primeira criação perfeita, absoluta e maravilhosa. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos a importância e a grandiosidade da meditação. Precisamos meditar para voltar e conhecer esse mundo da primeira criação, onde tudo o que Deus fez é bom. Se tudo o que Deus fez é bom, eu quero vivenciar no mundo das formas essa criação divina, eu preciso fazer com que a minha mente sinta, com que o meu coração se emocione e com que minha alma vibre essa verdade. Por isso a meditação é tão importante, em especial a meditação Shinsokan. Precisamos todos os dias lembrar e voltar aos braços de nosso Pai amoroso, que é onipotente, onisciente e onibenevolente em todos os aspectos, e viver novamente na nossa vida da projeção essa vida da primeira criação. Quando nós compreendemos e partimos para a prática meditativa para vivenciar essa realidade, com toda certeza o mundo da projeção se transforma, porque como a base mental se modificou, por consequência, o mundo transitório, o mundo das aparências, o mundo da passagem, o mundo do nascimento e da morte que reflete simplesmente a mente, ele também se transformará. Entenda, você é um maravilhoso Filho de Deus, que está acima de qualquer paradoxo, que coloque em dúvida a sua natureza e filiação divina. Como você é Filho de Deus, busque o Deus do seu interior e manifeste-o no exterior. Com toda certeza, a sua vida se transformará em todos os sentidos. Abençoo muito e desejo que todos nós consigamos cada vez mais sentir e viver o mundo da primeira criação, o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado e até a próxima.